Descrição técnica do código de problema OBDII, relação da temperatura do líquido de arrefecimento do motor, temperatura do combustível. O que isso significa? Esse código genérico de diagnóstico de problemas do trem de força, DTC, geralmente se aplica a muitos veículos OBDII. Isso pode incluir, entre outros, veículos da Mercedes-Benz, Chevrolet, Sprinter, GMC, Ford, etc. Quando o veículo equipado com OBDII exibe um motor de serviço em breve, lâmpada e um código P008F é armazenado. Isso significa que o controle do trem de força ou módulo PCM detectou uma discrepância nos sinais correlatos entre a temperatura percebida do líquido de arrefecimento do motor ST e a temperatura do combustível. A temperatura do líquido de arrefecimento do motor e a temperatura do combustível são normalmente monitoradas em comparação apenas quando o motor está na temperatura ambiente. Os sensores ST são compostos por um resistor térmico que é mergulhado em uma resina dura e selado em uma caixa de metal ou plástico. O latão é o metal mais comum usado como material da caixa do sensor ST. A carcaça do ST foi projetada para que possa ser rosqueada em uma passagem do líquido de arrefecimento no coletor de admissão do motor, cabeça do cilindro ou bloco. À medida que o líquido de refrigeração quente passa pelas passagens e pelo sensor ST, o nível de resistência térmica no ST diminui. Quando os refrigerantes do motor diminuem de temperatura, a resistência aumenta e a tensão do circuito do sensor ST é reduzida como resultado. Essas flutuações na resistência, que resultam em variações de tensão, são interpretadas pelo PCM como mudanças na temperatura do líquido de arrefecimento do motor. Os dados de entrada do sensor ST são críticos no cálculo da estratégia de distribuição de combustível e tempo de ignição. O sensor de temperatura do combustível também usa um resistor térmico, mas é da variedade de baixa tensão. Geralmente, é integrado à unidade de envio do nível de combustível e fornece ao PCM um sinal de tensão que reflete a temperatura do combustível sempre que a ignição está na posição ligada. A temperatura do combustível pode ser especialmente crucial para a dirigibilidade em aplicações de veículos que utilizam um motor diesel. A temperatura do combustível também é mais uma preocupação em climas extremamente frios. Um código P008F será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento MIL poderá acender se o PCM detectar uma discrepância entre o sensor ST e o sensor de temperatura do combustível que varia mais do que os parâmetros máximos permitidos por um período determinado e sob um determinado conjunto de circunstâncias. Qual é a gravidade deste DTC? Como ST e temperatura do combustível são tão importantes para a estratégia de distribuição de combustível e tempo de ignição, um código armazenado P008F deve ser tratado com algum grau de urgência. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de motor P008F podem incluir desempenho reduzido do motor, menor eficiência de combustível, exaustão excessivamente rica. Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código do mecanismo podem incluir sensor ST com defeito, sensor de temperatura do combustível com defeito, fiação ou conector aberto ou encurto ou fio, erro de programação PCM ou PCM. Quais são algumas etapas da solução de problemas do P008F? Quaisquer códigos relacionados a sensores ST armazenados me solicitariam que o motor não estivesse superaquecendo. Ele deve estar cheio de líquido de arrefecimento e operar dentro das diretrizes de temperatura aceitáveis. Se o motor não estiver superaquecendo, uma inspeção visual da fiação e dos conectores do sensor ST e do sensor de temperatura do combustível deve ser o próximo passo. Um scanner de diagnóstico, um voltímetro digital DVOM, um termômetro infravermelho com um ponteiro laser e uma fonte de informações confiáveis sobre o veículo serão necessários antes de tentar diagnosticar um código P008F. Agora, conecte o scanner à porta de diagnóstico do veículo e recupere todos os códigos armazenados e congele os dados do quadro. Anote essas informações, pois podem ser úteis à medida que você avança mais no processo de diagnóstico. Em seguida, você deseja limpar os códigos e testar o veículo para ver se o código foi redefinido. Use a fonte de informações do veículo para obter diagramas de fiação, gráficos de pinos do conector, especificações de teste de componentes e visualizações de conectores. Esta informação irá ajudá-lo a testar circuitos e sensores individuais. Para
para evitar danos ao controlador. Teste os circuitos individuais do sistema usando o DVOM somente após o PCM e todos os controladores relacionados terem sido desconectados. Os gráficos de pinagem do conector e os diagramas de fiação o ajudarão a testar efetivamente a resistência ou a continuidade do circuito individual. Você pode usar o DVOM e sua fonte de informações confiáveis sobre o veículo para testar o ST e os sensores de temperatura do combustível. Siga as especificações de teste dos componentes, desconecte o sensor a ser testado e coloque o DVOM na configuração de ONs. Sensores que não cumprem as especificações do fabricante não são bons. Se o P008F for redefinido imediatamente, verifique o pino do circuito de referência de cada conector individual do sensor, ST e temperatura do combustível, usando a ponta de teste positiva do DVOM. Use a ponta de teste negativa para testar o pino de aterramento. Teste a voltagem de referência, normalmente 5 volts, e um aterramento nos conectores individuais do sensor com a chave ligada e o motor desligado. KOEO. Se houver tensão de referência e terra nos respectivos pinos do conector, reconecte o sensor. Agora, faça uma sonda no circuito de sinal de cada sensor com o cabo de teste positivo do DVOM. Sonda negativa conectada ao bom aterramento do motor. Use o termômetro infravermelho para verificar a temperatura real do líquido de arrefecimento e do combustível. Confira a tabela de temperatura-tensão encontrada na fonte de informações do veículo. Com ele, você pode determinar se cada sensor está funcionando corretamente comparando a tensão real com a tensão desejada. Se um dos sensores em questão falhar em refletir a quantidade correta de tensão, de acordo com a temperatura real do refrigerante e a temperatura do combustível, suspeite que esteja com defeito. Se os circuitos individuais de sinal do sensor refletirem o grau correto de tensão, use o DVOM para testar o circuito do sinal para o sensor em questão no conector PCM. Se não houver um sinal do sensor no conector PCM, mas ele for detectado no conector do sensor, existe um circuito aberto entre os dois componentes. Suspeite de falha do PCM ou de um erro de programação do PCM apenas se todos os circuitos e sensores de temperatura do combustível e ST estiverem dentro das especificações. Você pode encontrar ajuda para o seu diagnóstico, combinando o veículo, os sintomas e os códigos armazenados nos boletins de serviço técnico TSB aplicáveis.